Manhã de quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Sejam muito, muito bem-vindos, amados irmãos, povo de Deus, igreja amada do Senhor. Com certeza, mais uma vez, você pode sentar à mesa e alimentar a tua alma. Às vezes, não conseguimos absorver tudo que é necessário ou entender tudo, mas logo ali na frente, o Espírito Santo de Deus vai fazer-nos entender todas as coisas. Nós agradecemos mais uma vez a todos os irmãos que nos ouvem todos os dias. Você que está chegando, e muitos estão chegando, sejam muito, muito bem-vindos para ouvir o Santo Evangelho da Salvação. O Senhor tem pressa e nós vimos que o inimigo também está apressado para roubar o maior número possível, para tirar, para enganar o maior número possível de pessoas, de alguém que conhece o Evangelho, mas deixar se apostatando da fé. Mas o Senhor, com o seu Santo Espírito, através dos seus servos e servas, aqui, também estão fazendo. Nós estamos lutando para que o maior número possível de homens e mulheres, famílias, de todos os cantos desse mundo, sejam salvos em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, quando nós saímos daquele mundo das trevas, surgimos para pedir socorro para o Senhor com tudo que pode se imaginar de coisas mais ruins que possa existir na vida de uma pessoa. Mas quando nós entregamos realmente a nossa vida ao Senhor, e Ele vê que o nosso coração é sincero, Ele nos recebe, porque Ele vê sinceridade. E tudo muda a partir daquele momento. Tudo vai ficar, como diz a palavra, no mar do esquecimento. O escritor aos Hebreus, às vezes eu digo, Paulo falando aos Hebreus, porque tenho toda a minha convicção é que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, e eu tenho Bíblia antiga aqui, que está escrito lá, carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus. Mas alguém acha que não é, então vamos dizer, o escritor aos Hebreus disse, no capítulo de número 10, versículo de número 16 e 17, falando numa aliança que ele tinha feito com Abraão já no passado, e que essa aliança foi quebrada, mas foi deixada de ser honrada, mas ela continua a aliança, continua. E o povo hebreu parece que está dormindo. Aqueles que aceitaram Cristo aceitam. Mas os que não aceitam como Messias, eles estão adormecidos. Mas o Senhor mantém aliança com eles. Então ele diz aqui no versículo de número 10, falando para hebreus e para todos nós gentios também. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Isso também é para mim e para você, que passamos por baixo do poderoso sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos dá uma vida nova através do novo nascimento. Verdade.
O novo nascimento é o que mais importa na nossa vida. Quando lemos ali em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz que ele nos selou. Quando nós nascemos de novo, ele sela, porque ele comprou aquela vida. Ele sela para o dia da redenção. Tudo que era velho agora ficou para trás. Ficou para trás. Agora nós começamos uma nova vida, porque temos um novo nascimento. Fomos selados. Temos um dono que nos selou, que é o Espírito Santo de Deus. Depois disso, ele dá os dons espirituais conforme a igreja precisa, conforme alguém precisa. Mas quando ele aceita, ele nasce de novo, ele já é selado. Ele já tem o Espírito Santo na vida dele. E agora é caminhar, andar no caminho como se deve andar. Que Deus nos ajude a entender isso. Talvez alguém pense, mas selado com o Espírito Santo, já sim, irmãos. Jesus disse, o meu Espírito convencerá o homem do seu pecado e mostrará para ele a justiça e o juízo. Nós vamos ser convencidos disso. E quando verdadeiramente confessamos e deixamos esse selo da redenção que Paulo falou, é como se eu pegasse um objeto e colocasse um selo, eu como remetente e o Senhor como aquele que vai receber. O destinatário está lá, remetido daqui, aleluia, assinado pelo Espírito Santo, um selo. Aleluia. E você agora vai ser levado pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter uma vida digna diante dele. Irmãos, na mensagem de ontem falamos sobre a amargura, a mágoa, os ressentimentos, tudo isso. E vimos tantos testemunhos, tantos comentários, alguns dando maravilhosos e lindos testemunhos de libertação, que quando aceitaram Jesus, isto ficou tudo aos pés do Senhor. Foi uma vida nova. Ele perdoou e foi perdoado. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, Senhor, agora tu vais habitar dentro de mim. Nós estamos saindo de um mundo de trevas e andando na luz agora. Um coração onde tinha ódio passou a ter amor. Um coração onde tinha desejo de vingança, agora tem desejo de abraçar alguém, de viver em paz. E nós não podemos mais agora, irmãos, voltar para esse estado. Quando acontece com alguém, como falamos sobre o nosso irmão ontem, que ele declarou aquela declaração dele, que ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua, e não alcança, ele não consegue sair daquele estado. Porque falta alguma coisa na vida dele. Dele entregar tudo, deixar tudo ao Senhor. O Senhor não vai dizer para alguém que se chega arrependido para ele, dizendo, você tem que acertar suas contas. Depois vem falar comigo. Não, o Senhor perdoa tudo. E depois, se você encontrar aquele que você tinha mágoa, ressentimento, você vai encontrar não nas trevas. Você não vai chegar para ele como um homem que vive em trevas, mau, um homem vingativo ou uma mulher vingativa. Mas você chega com uma outra criatura, estende a mão, abraça e diz, olha agora, eu nasci de novo, eu quero perdoar, quero o teu perdão, tenho uma outra vida. A igreja é linda, meus irmãos. O povo de Deus é lindo. Aleluia. Quando ele entende a mensagem profunda do Evangelho, mas de fácil entendimento, lavado no sangue de Cristo. Porque o sangue de Jesus, como diz o apóstolo João numa das suas cartas, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não ficou nada para trás.
O problema, irmão, está que nós não entregamos tudo. Senhor, eu entrego a minha vida para ti, mas eu tenho que ficar com esse ressentimento aqui. Eu tenho que ficar com essas concupiscências dos meus olhos. Estou reservando, parece que alguém guarda num cantinho do seu coração uma caixinha de segredo. Senhor, tu toca tudo, mas nessa minha caixinha de segredo ali, tu não tocas. Deixa ela ali. Deixa o Senhor tocar em tudo, meu irmão. Verdade. Ele vai limpar o teu coração. É o novo nascimento. É o novo nascimento, é isso, meu irmão. Sem nada, sem ressentimento. Aleluia. Quando você, talvez o Senhor Jesus perdoe os teus pecados e você tinha um ressentimento de alguém, tinha mágoa de alguém, mas aquele alguém já morreu, já foi. Não tem mais como ir lá falar com ele. Você não vai perder a salvação por causa disso. O sangue de Jesus te purificou dos teus pecados. Agora, se tu continua com ressentimento, ou outro perigo, irmãos. Por isso que Paulo, escrevendo aqui, outra vez, não é o escritor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus, não é? Escrevendo para a igreja aqui, os versículos que eu li ontem, ele diz o versículo 14 e o 15 do capítulo 12 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter isso, para o coração puro, coração limpo. E no versículo 15 ele diz, tende cuidado para nós que já fomos limpos. Para nós que já estamos lá no templo tomando ceia e convivendo congregacionalmente com os irmãos. Naquela assembleia de santos. Nós estamos lá. Agora temos que cuidar para nos manter com o coração limpo, para não deixar criar essa praga outra vez dentro do nosso coração, que aqui chama de raiz de amargura. Nós temos que nos manter um coração limpo. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por muito se contaminem. Isso é para nós que já fomos limpos um dia, meu irmão. Amém. Temos que ter este cuidado para que não nasça outra vez como nós, o nosso tempo de trevas, e agora venha a amargura no nosso coração. Meu irmão, eu passei por uma transformação. Mesmo sendo crente, nominativo, filho de crente, esposo de crente, mas eu precisava de uma transformação há 40 anos atrás. E nós não morávamos nessa casa ainda, sim, já morávamos nessa casa, já morávamos aqui, mas tínhamos nosso trabalho lá num outro bairro, um bairro que era muito defamado por causa da zona de meretrício que estava naquele lugar. Hoje é o bairro mais nobre, mais caro da região sul, entre Balneário Camboriú e Itajaí. E nós moramos lá há 50 e poucos anos atrás. E a Esther ia na igrejinha que estava perto, a Assembleia de Deus, muito pobre. Os banquinhos não tinham nem encosto, né, Esther? Não tinha encosto, os banquinhos. Eu dizia, eu não vou aí nunca. Você pode ir com as crianças, mas eu não vou. Não quero me misturar com esse povo daqui. Se eu for, eu vou na igreja lá na cidade. Um dia eu passei na frente daquela igrejinha, irmãos. E eu tive um sentimento diabólico, posso dizer isso. Passava de automóvel e disse, para eu entrar um dia aí, o meu carro precisa explodir aqui e me levar lá dentro. Você vê o que um homem chega a pensar. Foi ou não foi, Esther? Eu te contei e confessei isso. Infelizmente foi. Era mal. Era dor no meu coração. Era triste para mim. Eu não queria dizer aquilo. Mas numa semana, há 40 anos atrás, quando o Senhor me transformou no domingo à noite, lá na igreja da cidade, na terça-feira eu disse para Esther, agora eu vou ali na igrejinha do bairro, onde sempre vai. Você vai ali? Vou ali. Eu sabia o que eu devia de fazer ali. Lavado agora, nascido de novo, cheio de alegria. Mas que mudou até minha pele. Era uma nova criatura. Amém. Quando eu cheguei lá, irmãos,
Os irmãos ficaram alegres, eles não sabiam que eu tinha esse ressentimento, ou esse desprezo por ele, eles não sabiam. Não, o irmão Fernando, e eles queriam que eu falasse alguma coisa. Eu disse, irmãos, fui lá na frente do altar, olhei para eles e falei, irmãos queridos, hoje eu vim aqui pedir perdão para os irmãos, porque eu estava cego, agora eu estou vendo. Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu passava aqui na frente e falava isso e aquilo. A igreja se alegrou. E a partir daqueles dias, irmãos, o Senhor começou a me encher do seu espírito. Os ressentimentos, que não eram ressentimento, mas eram aquelas coisas que de desprezo. Como se fosse um ressentimento. Encontrei um menino de lá outro dia, ele disse, irmão, eu lembro daquele dia, hoje ele é um homem já, de uma certa idade. O irmão contou isso para nós e deu bancos novos para nós na igrejinha, eu nem lembrava mais. Como é bom, irmãos, você sentir-se perdoado, transformado e conservado pela palavra do Senhor. Querido e soberano Pai, sim, Jesus. Muito, muito grato a Ti. Sim, Jesus. Não tenho palavras minhas, não, Pai. Só Tu. Dar um novo nascimento. Para glorificar o Teu nome, Jesus. Só Tu, Senhor. Para exaltar a Ti. Para limpar os corações dos meus irmãos. Quantos testemunhos hoje eu vi, Senhor, de irmãos transformados. A igreja linda, Pai. Mas tem aqueles que não conseguem, não entendem, meu Deus. Voltam a sujar-se, Senhor, a manchar as vestes. Não deixa nós manchar as nossas vestes. Guarda o Teu povo, a Tua igreja, meu Senhor. Nós te pedimos no Teu nome. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus, com um coração limpo e puro diante do Senhor. Amém.